Triste fim de Policarpo Quaresma, do autor Lima Barreto. Capítulo 3. A notícia do genelício. Agora, quando vinha aquela pergunta de sempre, Ismênia finalmente podia dar uma resposta. Então, quando casa, Ismênia? Ela respondia sorridente. Em março. O noivo finalmente ia se formar dentista ao fim do ano. Depois de 5 anos de noivado, Ismênia estava contente com a data marcada, mas não sentia nenhuma paixão pelo noivo. O casamento, para ela, era uma obrigação que tinha de cumprir. Desde criança sempre tinha ouvido em casa, na casa dos outros, nas festas, no colégio, em qualquer lugar, que as moças precisam casar. Casar era o destino. Não casar é que seria uma emoção muito ruim, uma vergonha, um crime. Ismênia não era muito baixa, nem muito magra, tinha um narizinho mal feito e um rosto comum, mas não era feia. Toda a sua beleza estava nos cabelos sedosos, castanhos com tons de ouro. Aos 19 anos, tinha começado o namoro com o Cavalcante. O pai não gostou. Um dentista é quase um barbeiro. É muito melhor um militar que tem montépio e gratificação no salário. Ismênia tinha muito medo de não arranjar outro, e a mãe acabou convencendo o general de que dentistas ganham bem. Quando soube, um ano depois das dificuldades financeiras do rapaz, Albernaz pagou a matrícula e comprou livros. Ele era generoso, fazia de tudo para casar as filhas. Para diminuir as despesas, convidou o rapaz para jantar com a namorada todos os dias. O pedido trouxe muita alegria para a família. As irmãs da noiva, Quinota, Zizi, Lalá e Vivi, estavam muito mais alegres do que Ismênia. Agora podiam começar a pensar em casar também. No sábado seguinte, deram uma festa para comemorar. Dona Maricota reclamou do jeito da filha. Minha filha, até parece que não é você quem vai se casar. O que é que a senhora quer que eu faça, mamãe? Ora, não é preciso ficar rindo à toa como a sirigaita. Mas eu nunca vi uma noiva com essa cara. Ismênia se esforçou, mas não era capaz de fazer uma cara contente por muito tempo. Logo voltava a ficar sossegada, olhando os convidados de longe. Eram muitos. Moças da vizinhança, o contra-almirante Caldas, o doutor Florencio, que era engenheiro das águas, o major honorário Inocêncio Bustamante, o senhor Bastos, que era guarda-livros, e outras pessoas importantes. Ricardo, violonista, não veio porque não foi convidado. Albernaz tinha medo de que um seresteiro não fosse adequado para uma festa séria. Quaresma foi convidado, mas não apareceu. No lado da sala, Ismênia respondia aos cumprimentos, às perguntas e às sugestões das moças com aquele jeito quieto e retraído. No outro lado, Cavalcante, cercado pelos rapazes, falava com orgulho da formatura. Os senhores não imaginam os tropeços, as dificuldades. Eu fui um herói. Para aqueles homens, ele não era mais o Cavalcante que eles conheciam. A formatura era uma promessa de uma boa situação para o novo dentista. Todos ali lamentavam pelo curso que não tinham feito e pela boa situação que não iam conseguir. Cavalcante se fazia de modesto, dizendo que o título já não valia nada por causa dos novos cursos técnicos que logo estariam formando dentistas em excesso. Na sala de jantar, o general estava reunido com os que tinham títulos. O contra-almirante Caldas, o major Inocêncio, o doutor Florencio e o capitão de bombeiros Sigismundo. A carreira de Caldas na marinha tinha sido parecida com a de Albernaz.
no exército. Quando era um jovem primeiro-tenente, não tinha jeito para fazer amigos, nem para bajular os comandantes. Por causa disso, nunca era lembrado na hora das promoções, nem era chamado para as campanhas. Só embarcou no navio por muito pouco tempo durante a Guerra do Paraguai. Quando chegou, a capitão-tenente foi mandado para o Mato Grosso para comandar o couraçado Lima Barros. Quando chegou, descobriu que não tinha nenhum navio com esse nome no Rio Paraguai. Talvez estivesse no Rio Uruguai. No Rio Grande do Sul, fez outras cansativas e demorada viagem. E nada do navio. Quem sabe no Rio Amazonas? Voltou para o Rio de Janeiro e estava embarcando para o norte, quando foi preso e processado por ter perdido o navio. Só quando descobriram que o Lima Barros tinha afundado durante a Guerra do Paraguai é que Caldas foi declarado inocente. Mesmo assim, ficou conhecido como Trapalhão, que corria pelo país atrás do navio que ele mesmo devia estar comandando. Em 40 anos de serviço, chegou apenas a capitão de fragata, mas virou um profundo conhecedor das leis, dos decretos, dos avisos, das consultas, de tudo que tratava das promoções de oficiais na Marinha. Já tinha enviado uma enorme quantidade de requerimentos para todos os ministros da Marinha, pedindo a alteração da reforma. Ele queria ser promovido para um posto mais alto. Os requerimentos dele nunca eram atendidos. Inocêncio Bustamante se dedicava a uma demanda semelhante. Antigo voluntário da pátria, tinha sido reformado como major e não havia dia que não fosse ver o andamento dos processos. Pedi inclusão no asilo dos inválidos, pedi o posto de tenente-coronel, pedi uma medalha, pediu conselhos para Caldas. Mas ele explicou que a Marinha e o Exército têm leis diferentes. Albernaz suspirou de saudade. Ah, no meu tempo, como tudo tinha ordem, disciplina, não precisava tantas papeladas, tanta discussão. Sigismundo comentou. Eu não sou militar, mas Albernaz interrompeu. Como não é militar? Um bombeiro está sempre às voltas com o inimigo. Queria ver esses meninos do exército de hoje têm a mesma coragem. Queria ver eles em Curupaiti. O doutor Florencio, vizinho de Albernaz, era o único civil da roda. Era engenheiro, mas por causa da idade avançada e do trabalho sempre igual que fazia há anos, já era apenas um vigia dos encanamentos. Perguntou ao general. O senhor assistiu à batalha de Curupaiti? Não foi? Adoeci e vim ao Brasil na véspera, mas tive muitos amigos lá em combate. Todos ficaram quietos, até que Bustamante voltou a reclamar. Este país não vale mais nada. Imaginem que meu requerimento está no ministério há 6 meses esperando uma resposta. Uma desordem, disseram todos. Chegou Dona Maricota e pediu providências ao marido, pois ninguém estava dançando. 4 filhas ainda estavam solteiras e eram tantos os rapazes na festa que o general entrou decidido na sala. Vamos, meninas, Zizi, uma valsa. E ele foi juntando os pares. Se alguma moça reclamava, já tenho par. Ele empurrava um rapaz para perto dela. Não faz mal, dance com Raimundinho, o outro espera. Depois voltou para jogar cartas. Uma das filhas do general passou por ali para beber água e Caldas brincou com ela. Então, dona Quinota, como anda o Genelício? A moça virou o rosto para ele. Alegre, fez uma pequena careta e respondeu:
fingindo brabeza. Sei lá, ando atrás dele. O namorado da moça era parente de Caldas. A família fazia gosto no casamento. Genelício tinha grande futuro, era empregado do tesouro e, mesmo tendo menos de 30 anos, já estava no meio da carreira. Era obediente e não tinha vergonha de bajular os chefes, de delatar colegas, de acompanhar os superiores até em casa, de fazer discursos elogiando qualquer figurão que aparecesse. Escreveu um soneto de saudação a ministros e dava um jeito de publicar o tal soneto sempre que um novo ministro era nomeado, mudando só o nome do ministro no título do poema. Ele aparentava grande saber. Vivia cercado de papelório. Publicava artigos sem importâncias, mas recheados de trechos de autores portugueses e franceses. Isso deixava todo mundo impressionado, principalmente Albernaz, preocupado em casar mais uma filha. No final do jogo, apareceu Genelício, baixo, curvado, de óculos azulados. Tinha mesmo o jeito de um escriturário. Largou o chapéu e a bengala numa cadeira e deu uma notícia. Sabe de uma coisa, general? O que é? O Quaresma está doido. Albernaz ficou pasmo. O quê? Como? Quem disse isso? Genelício contou. Aquele homem do violão diz que o Quaresma já está na casa de saúde. Albernaz concordou. Eu logo vi. Aquele documento que ele escreveu para a Câmara era coisa de doido mesmo. Genelício contou mais. E não é só, general. O major fez um ofício em Tupi e mandou ao ministro. Quem é esse major? Perguntou o doutor Florencio. Albernaz respondeu. Aquele vizinho, empregado do arsenal. Não conhece? Florencio falou. Só podia dar nisso. Aqueles livros, aquelas manias de leituras. Caldas quis saber. Por que ele lia tanto? Loucura, disse Florencio. Genelício criticou o major. Ele não era formado para se meter com livros. Sigismundo observou. Isso de livros é bom para sábios, doutores. Genelício completou. Ter livros em casa devia até ser proibido para quem não tem título de doutor. E ficaram calados até o fim do jogo. A música silenciou na sala. O noivo ia recitar, acompanhado ao piano por Zizi. Cavalcante pronunciava as palavras com capricho. A vida é uma comédia sem sentido, uma história de sangue e de poeira, um deserto sem luz. E o piano gemia, seguindo aquelas palavras dolorosas.